O episódio 5 de Euphoria já saiu e muita gente ficou impressionada com as coisas que aconteceram com a Rue. Realmente foi um episódio bem tenso, bem pesado e tal. Eu já fiz uma análise completa desse episódio. Eu vou deixar aqui no link da descrição, vou deixar aqui no card também para vocês darem uma olhada. E recentemente também saiu a promo do episódio 6, que é um mini trailerzinho ali com algumas coisas, algumas cenas que vão acontecer, né, no episódio 6, e a gente vai analisar aqui, baseado nessa promo, o que pode acontecer. E também, claro, a gente vai falar aqui de uma teoria que tem muito sentido, gente. Eu vi na internet, eu vi uma galera falando, e eu decidi trazer aqui pra vocês porque realmente faz muito sentido, que é sobre tráfico de mulheres. E isso pode ser o gancho da segunda temporada para a terceira temporada, ou seja, isso vai ser trabalhado no 8º episódio. E, nossa, se acontecer eu vou ficar realmente muito, muito chocado. Enfim, antes da gente falar tudo isso, eu quero saber se você não é inscrito aqui no canal ainda, não deixe de se inscrever e deixa o like também, que me ajuda bastante. Além, claro, se puder, compartilhar para geral que gosta da série. Lembrando que esse vídeo aqui terão spoilers tanto do episódio 5 como da temporada como um todo. E a gente vai falar aqui primeiro dessa teoria e depois eu vou analisar algumas cenas que apareceram na promo e que tem muita coisa para falar também. É isso, vamos lá. Vocês lembram no meu vídeo de análise do 5º episódio que eu falei que a cena em que a Rue chega na casa da Laurie e elas conversam é uma cena muito interessante e que dá pra tirar muita coisa dali, e muitas coisas ficaram na entrelinhas e talvez tenha passado despercebido por muita gente, inclusive por mim. Teve alguns detalhes que eu não falei no vídeo e que depois, eu assistindo a cena novamente, eu pude notar. E, nossa, me fez explodir a cabeça. Pra quem não lembra, na história, a Rue tinha passado o dia inteiro fugindo da mãe, da polícia, enfim, de todo mundo. E aí ela acaba indo parar na casa da Laurie, onde ela tenta pagar o que ela deve com algumas coisas que ela roubou. Algumas joias e dinheiro e tal, mas não é nem um terço do que ela deve pra Laurie. As duas sentam na mesa e elas começam a conversar. A Laurie fala que a Rue está viciada e tal, e tá muito mal, e que não tá com cara de quem vai pagar ela, não. Nesse momento que a Laurie está falando coisas pra ela, a Rue começa a observar ali alguns detalhes da casa. O primeiro detalhe que ela olha, eu acho que simboliza muita coisa, e passou despercebido pela gente. Ela olha um pássaro dentro da gaiola. E esse pássaro, ele vai ser usado lá na outra cena, em que ela vai tentar fugir, e aí tem um capanga ali deitado, dormindo e tal, e o pássaro pode acordar ele a qualquer momento, com o barulho que ela fizer, então gerou todo um suspense. Eu tinha achado que aquele pássaro tinha sido mostrado antes, porque ele seria usado naquela cena. Mas esse pássaro, ele pode simbolizar muita coisa. Lembrando que quando a gente fala de audiovisual, quando a gente fala de uma obra extremamente inteligente, como é o caso de Euphoria, eles nunca colocam uma coisa em cena sem nenhum sentido por trás. E isso faz muito sentido quando a gente imagina um pássaro dentro de uma gaiola. Sério, gente, um pássaro preso dentro de uma gaiola. Presta atenção. Depois que ela olha pro pássaro, ela olha pro corredor da sala, onde tem um abajur ali no fundo que começa até a piscar. Essa cena, ela gera um certo suspense, ela demora ali. Se fosse uma cena só pra compor um todo, ela não teria demorado tanto. E aí, quando a câmera vai se aproximando, vai gerando um certo suspense naquele momento, e é algo que eles querem que a gente preste atenção. E aí, né, a câmera vai se aproximando, tanto do abajur, quanto também de uma porta que tá ali do lado esquerdo. Eu havia falado no meu outro vídeo que eu tava na dúvida se aquela era a porta de entrada, porque eu não tava entendendo muito bem ali como que funcionava a casa da Laurie, mas não, gente, não é uma porta de entrada, e sim é uma porta para um quarto. E aí, quanto mais a câmera vai se aproximando dessa porta, se você prestar muita atenção, e isso eu só percebi na segunda vez que eu assisti, você ouve alguns arranhões na porta, né, do lado de dentro, e é possível ouvir até alguns gritos. Certamente tem alguém preso ali contra a sua vontade dentro daquele quarto, enquanto a Laurie está falando com a Rue. E o que a Laurie está falando com a Rue nesse momento? Ela está falando que quando você é viciado, você faz qualquer coisa para ter a sua droga. E o lado bom de ser mulher é que ela tem mais vantagens, porque ela tem coisas que todo mundo quer, indicando que a pessoa viciada possa se prostituir. Ou seja, já está bem claro que a Laurie pensa na Rue se prostituindo. Agora,
com ou sem o consentimento dela. E se a gente voltar no tempo, lá no episódio 3, quando a Rue chega na casa da Laurie para propor, né, aquele negócio e tal, para pegar a maleta, a Laurie fala para ela, assim que ela está indo embora, que se a Rue ferrar ela vai dar um jeito de mandar sequestrar a Rue e vender ela para umas pessoas muito ruins, pois ela sempre consegue o dinheiro dela de volta. Isso já deixou muito claro que a Laurie vende pessoas, principalmente mulheres. Se for adolescente, então melhor ainda. E a teoria que está surgindo na internet e faz muito sentido, de que além de traficante, além de traficar drogas, a Laurie também trafica mulheres. E é por isso que ela tem tanto interesse na Rue. Toda aquela cena ali da Laurie tentando ajudar a Rue naquele momento difícil, aplicando aquela morfina injetável nela, que eu achei muito estranho, todo aquele diálogo, o fato dela injetar a morfina. Eu não entendo muito bem o efeito disso e tal, mas assim, ficou muito estranho. A gente não sabe quanto tempo a Rue passou desacordada, porque assim, deu a entender que ela apagou ali depois da morfina e ela acordou no dia seguinte, mas a gente não sabe exatamente se foi no dia seguinte, pode ser dias depois, semanas depois. Outra coisa também muito interessante, lá na hora da banheira, a Laurie fala pra ela que ela teve a sensação, na primeira vez que a viu, que a Rue ia passar muito tempo na sua vida, ou seja, a Laurie já tem planos para a Rue, então tudo indica que ela quer traficar a garota. E aí outra teoria que tem surgido que, sério, me fez explodir a cabeça, de que a pessoa que está presa atrás daquela porta é ninguém mais, ninguém menos que a Faye. Aquela garota lá do bocão e tal, que tá na casa do Fesco. Isso porque no episódio anterior, o namorado dela chega lá na casa do Fesco de noite, dizendo que a mãe do Mouse, daquele traficante que era parceiro dele e que o Ashtray matou, estava começando a fazer algumas perguntas sobre a morte dele. O Fesco já começa a ficar ali meio preocupado e tal. E aí, no fim desse episódio, a gente tem uma cena dele sentado na casa dele e algumas pessoas chegando. E aí, no episódio seguinte, que é o episódio 5, a Rue vai até a casa dele, na primeira vez, né, que ela foge e tal, e ela não encontra ele, não tem ninguém em casa. Ela só vai encontrar ele na segunda vez, quando ele fala que ele não tem guardado mais droga nenhuma dentro da casa. Eu tinha falado no meu vídeo que era porque a polícia tinha ido lá e tinha encontrado muitas coisas e não sei o que, mas o clima ali no Fesco tava meio estranho, e aí a pergunta que não quer calar é: onde está a Faye? Porque todas as cenas que o Fesco está, a Faye está junto, ela está morando com ele. E aí onde que ela foi parar? A minha teoria é que, de alguma forma, o Mouse ter morrido tenha afetado a Laurie. De repente ele devia alguma coisa pra Laurie ou algo do tipo. E aí, como forma de pagamento, a Laurie acabou pegando a Faye, justamente para se prostituir. Então aquela pessoa que está presa lá pode ser a Faye. Isso deixa ainda mais claro quando a gente tem uma pequena cena lá na promo do episódio 6, onde mostra a Faye segurando um saco de lixo e olhando para trás. Isso pode indicar que alguém foi lá pegar ela. Gente, sério, isso faz muito sentido. Quando eu vi essa teoria pela primeira vez, eu fiquei assim, muito pensativo, e eu acho que isso pode ser trabalhado muito bem no último episódio e deixar um gancho muito grande para a terceira temporada. Eu acho que esse tema realmente seria muito interessante, seria, claro, muito pesado, e a série entraria em uma outra camada ali de realidade e de tensão, né? Porque, assim, uma coisa, a gente tá falando aqui sobre adolescentes extremamente problemáticos, drogados, viciados e tudo mais. E outra, a gente tá falando aqui de um negócio muito maior, que é tráfico de pessoas e de adolescentes. Isso é muito bizarro e eu acho que a série conseguiria, claro, tratar isso de uma forma muito visceral, mas com muita qualidade. Agora, falando das cenas que apareceram na promo, a gente tem a cena da Rue em casa, ou seja, sim, a Rue volta pra casa. No final do episódio 5, a gente tem a cena da mãe da Rue esperando ela e a porta se abre. Eu tinha falado que poderia ser policiais ou os capangas da Laurie, mas pode até ser a Rue mesmo que tenha voltado para casa. Mas assim, vai ser bem difícil, ela vai estar com crise de abstinência, ela vai estar muito mal. E na narração ela fala que muitas pessoas não queriam que ela existisse. E ela fala que ela também não queria que ela existisse. Ou seja, ela tá muito depressiva, tem algumas cenas dela com a Dia e tal.
e vai ser realmente muito difícil. A mãe dela com certeza vai tomar atitudes mais drásticas, porque, né, depois de tudo que aconteceu, então realmente vai ser muito complicado todo esse arco da Rue. Depois a gente tem algumas cenas da Cassie brigando com a mãe dela, ela falando que quando ela ficou com o Nate, eles não estavam namorando, ele não estava namorando a Mad e tal, ou seja, ela tá tentando ali se explicar, ela fica muito mal em alguns momentos, e aí depois a gente vai ter algumas cenas muito interessantes com a Mad, onde ela está segurando o DVD, sim, o famoso DVD que ela pega lá no quarto do Nate, que é do Cal transando com a Jules. Depois tem algumas cenas de arma, não mostra quem está manuseando essa arma, mas é certamente ela. Tem uma outra cena dela no telefone falando que com o Nate, ela quer fazer outra coisa, ela tem outras ideias do que possa fazer para se vingar dele, mas a Cassie, ela quer matar. E aí depois tem um pequeno frame do DVD ao lado da arma, ou seja, essa arma era de fato dela. E eu tô muito ansioso pra ver isso, porque a Mad realmente tá com sangue nos olhos, ela vai se vingar de alguma forma, e o Nate já tinha avisado pra Cassie. Ele tinha falado que com a Cassie ela iria matar, mas com ele ela iria fazer algo muito pior, e realmente a Mad está fazendo tudo isso. Eu acho que a série vai lidar isso com muito drama, mas também com comédia, afinal a Mad é uma personagem engraçada, então eu acho que apesar de ser ali muito forte algumas cenas, com certeza vai ter uma certa leveza nisso tudo. Então eu acho que não vai ser algo ali pra gente ficar, nossa, meu Deus, a Mad vai matar a Cassie mesmo. E talvez ela mate, de verdade, eu não duvido. Mas, enfim, tô muito, muito curioso pra ver isso. A gente também tem nesse episódio uma pequena cena da Cat indo encontrar o Ethan. E ele falou que a cara dela era algo ali como se fosse urgência e tal. E eu acho que ela vai terminar com ele ali, algo vai acontecer, eu espero de verdade que termine, e aí ela crie um outro arco, um arco mais interessante. Eu espero de verdade que esse relacionamento não continue. E aí eu acho que esse sexto episódio vai focar mais no arco da Mad, da Cassie e do Nate mesmo. Tem uma outra cena também do Nate, o que eu imagino que seja no quarto da Mad, e ele chegando falando que ele não tá lá pra pedir desculpa não. Ou seja, o Nate vai ter uma certa resistência ali, mas com certeza ele deve estar com medo da Mad. E aí só pra finalizar, algo que não está na promo, mas está no episódio 5 e que eu não tinha reparado, não tinha parado pra pensar, mas eu vou falar aqui. Sobre o Elliot. Gente, prestem atenção, o Elliot sabia do plano da Rue com relação à mala. Ela tinha contado pra ele e ele tinha falado, inclusive, que era um bom plano. E aí, ele vai e conta pra Jules, e aí ele presencia a Jules e a mãe dela jogando toda aquela droga na privada. Ele sabia que poderia dar ruim, porque quando você pega drogas em grandes quantidades de traficante, obviamente, você está devendo muita grana. Então, assim, isso me faz questionar agora a moralidade e as intenções do Elliot. Eu tinha falado até então que, assim, eu não conseguia ver tanta maldade nesse personagem. Eu achava esse personagem ali misterioso e tal, mas que no fundo eu achava que ele só tava fazendo isso por motivações de amor, sabe? Porque ele tava gostando da Jules e porque ele tinha se interessado pela Rue, e aí ele tava tentando separar ali o casal, mas sinceramente eu acho que ele tá fazendo coisas muito maldosas e que realmente pode revelar e ser um grande antagonista, um grande vilão nessa temporada. Eu espero de verdade que trabalhem esse arco do Elliot, porque até então ele só apareceu ali, jogou um foguinho, mas só prometeram e, enfim, a gente não viu nada muito grande desse personagem, a gente não sabe muito bem a que veio, então eu espero que trabalhem isso nele. Então é isso, essas foram todas as teorias até o momento. Esse lance do tráfico, realmente, eu acho que faz muito sentido. Tem aí as coisas da promo também. Eu quero muito saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Deixem nos comentários o que vocês acham sobre essa teoria, se faz sentido mesmo. Falem o que vocês acham que vai acontecer no episódio 6, se a Mad vai matar a Cassie. Gente, já pensou se isso acontece? Vou ficar maluco. Enfim, deixa o like aí que vai me ajudar bastante. Compartilha pra geral que gosta desse tipo de conteúdo. Até a próxima. Tchau!